em relação ao nosso chamado. Todos nós temos um chamado. E muitas vezes somos criticados, ou muitas vezes nós mesmos, nos sentimos pequenos perante a esse chamado, considerando que o ser que nos chama, o ser que nos escolhe, é o Criador desse mundo. E nesse contexto, eu vou me voltar para a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo. Primeiramente, eu vou citar algumas situações, onde é muito claro que o Senhor é o Criador e que Ele faz os próprios planos. Mas em determinados momentos Ele começa a executar esses planos, e para Ele executar esses planos, Ele precisa capacitar pessoas. A palavra de Deus lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 1, nos diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o fará. E assim ele segue falando sobre o plano dele de construir esse altar. Seguindo na mesma leitura, lá no capítulo 30, no versículo 17, ele nos fala sobre a bacia de bronze. E diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com seu suporte de bronze para lavar. E assim segue também falando aí do seu plano sobre essa bacia. Também ele vai falar no versículo 22 sobre o óleo de unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das excelentes especiarias de mirra fluída 500 ciclos, e assim segue com o seu plano. Vamos colocar exatamente isso com o seu plano. Então, lá no capítulo 30, versículo 34, ele nos fala sobre o incenso sagrado. Eu gostaria que você fosse ligando uma situação à outra. Em todos esses momentos são os planos do Senhor. Mas aí lá no capítulo 31, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação das pedras de engaste, para o entalho da madeira, para toda sorte de lavores. E eis que lhe dei por companheiro Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave das nossas vidas. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor, ele fala a Moisés: enchi-o de Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento. Assim somos nós, irmãos. Somos pessoas simples, pessoas comuns, em que o Senhor, ele escolhe, e só nos basta dizer: eis-me aqui. Então o Senhor começa a trabalhar. E a primeira atitude do Senhor para com seus escolhidos: enchi-o com o Espírito de Deus. Então nos vem a capacitação, nos vem habilidades, nos vem aquela força que a gente não entende de onde sai, mas é o Senhor que nos dá para fazer a boa obra, irmãos. Para fazermos a boa obra, nós precisamos atender ao chamado do Senhor. E quando Ele nos chama, quando Ele determina algo sobre as nossas vidas, porque os planos são deles, não são nossos, porque tudo é dele. Somos meros mordomos aqui nesta terra. Ele é dono, somos apenas a sua criação. Nós só podemos comandar aquilo que nós criamos, mas nada nós criamos. É o Senhor quem criou todas as coisas. Ele é quem permite. Não existe uma criação humana, existe uma criação do Senhor. Todas as criações são dele.
Ele faz os planos, Ele determina. Somos meros mordomos. Precisamos entender que o verdadeiro mordomo, ele zela com temor ao seu Senhor, e é isso que nós precisamos fazer, zelar com temor por tudo aquilo que é dele. Cuidar das coisas, cuidar das pessoas, cuidar desse templo. A palavra de Deus, ela nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ele criou, lá no livro de Gênesis nos diz, e criou o homem. Somos criação dele. Nós só precisamos cuidar, precisamos zelar por aquilo que é do Senhor. E talvez nesse contexto de chamado, de missão, de propósito, nós não conseguimos então separar esse poder da divindade. Nós entendemos que o corpo é nosso, nós entendemos que aquilo que nós compramos é nosso, nós entendemos que o que está nas nossas mãos é nosso, mas não é do Criador. Somos meros instrumentos apenas à vontade do Senhor. Como a própria palavra diz, enchi-o de Espírito de Deus, dê habilidades. O Senhor, ele vai nos dar habilidades como suas ferramentas. Somos ferramentas dele. Não deixe cair essa ferramenta. Tem muitos que estão aí sendo ferramentas. O Senhor está moldando para serem usados conforme o propósito dele. O Senhor está provando, porque nós somos provados como o ouro é provado no fogo. Nós também seremos provados, mas nós somos ferramentas. Nós vamos fazer conforme a vontade do Senhor. E é Ele quem capacita cada um de nós conforme Ele apraz. Ele capacita o pregador, Ele capacita o músico, Ele capacita o dançarino, Ele capacita o missionário, Ele capacita o evangelista, Ele capacita a todos nós, para que nós possamos ir e fazer a boa obra. É Ele quem capacita, conforme lhe convém. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito, ele nos dá dons conforme lhe convém. O Senhor, ele nos capacita conforme lhe convém, conforme são os seus planos. O Senhor nos envia para a direção que Ele determina. Ele traça a nossa linha. Ele conhece o nosso coração, mesmo nos nossos maiores silêncios. Mesmo quando nós nos fechamos naquela caverna que nós julgamos ser somente nossa e que somente nós conseguimos acessar, mas o Senhor já está lá. Somos meras ferramentas, mordomos ou dispenseiros. Precisamos entender o nosso lugar no meio de todo esse contexto maravilhoso que é o contexto divino, contexto de criação, contexto de redenção. O Senhor, ele enviou o Filho dele lá na cruz. O Filho dele se ofereceu por um sacrifício de amor muito grande. Mas convém a Ele que seu povo seja salvo. E convém a nós obedecer ao ID, obedecer ao chamado dele. Não vamos remoldar a palavra. Vamos nos adaptar a ela. Não vamos mudar os contextos, vamos receber a correção. O verdadeiro chamado, ele não faz curvas, ele é uma linha reta, e lá no final dessa linha nós temos uma grande luz, e essa luz se chama Jesus. O nosso chamado não diz nada sobre nós, mas diz sobre aqueles que precisam de nós. Mas precisam de nós não como pessoa, mas precisam de nós como canal para chegar até a porta estreita. Porque essa porta, ela é estreita e ela é difícil. É um caminho difícil, cada dia está se espremendo mais. E a palavra de Deus, ela diz que no momento que a porta se fechar, não vai se abrir. O nosso chamado não diz nada sobre nós, é sobre as pessoas que precisam de nós. Aqueles que precisam ser conduzidos, aqueles que precisam ser resgatados. O nosso chamado é para cumprir um propósito que não é nada e em momento algum nosso, mas é dele, o Criador.
o dono de todas as coisas. Os planos são deles. Os sonhos são dele. Os projetos são somente dele. Quem somos nós para questionar quem deter o poder num simples piscar de olhos? Deus foi Deus ontem, é Deus hoje e será eternamente. O propósito era dele ontem, é hoje e será eternamente. Ao atender ao chamado do Senhor, que possamos ter a humildade de reconhecer que Ele está acima de nós, em todos os momentos. Ao atender o nosso chamado, que nós possamos então entender que são atitudes de humildade, de renúncia, de sacrifício, que faz de nós grandes no reino do Senhor.